Olá, bem-vindos ao nosso encontro semanal. E nessa semana em que temos as eleições, uma reflexão muito importante a respeito do profetismo bíblico versus a política atual. Será que existe um abismo entre o movimento profético, na questão de buscarmos a verdade, a questão da mentira e a política atual? Então essa é a nossa reflexão dessa semana. Eu sou o diácono Eduardo Sierra, aqui da Arquidiocese de São Paulo, da Escola da Fé. Então vamos iniciar rezando, porque quem não reza vira bicho. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos compreender mais e melhor o momento em que nós estamos passando, um momento histórico, e que os profetas e o profetismo iluminem o nosso pensamento para compreendermos melhor essa realidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então vamos aqui ao nosso encontro. Coloquei aqui essa figura, né? Temos aí uma balança, o mundo e a Sagrada Escritura, né? Temos aí um pouco, não sei se é uma ilusão de ótica ou parece aqui que o mundo está pesando um pouco mais, né? Ou será que o mundo está pesando mais na Sagrada Escritura de tal maneira que ele está forçando um pouco para baixo, mas com certeza o bem prevalecerá, a verdade será encontrada e nós poderemos viver mais e melhor a partir da sabedoria divina. Muito bem, vamos lá entender um pouquinho mais sobre o que os profetas nos dizem e também compreender qual era a ação do profeta. Se muda muito com relação ao movimento que surgiu ali na monarquia. Não que não tivéssemos profetas antes da monarquia, que aí nós estamos falando de uma maneira mais forte ali, né, do rei Davi, mas antes disso e antes do rei Saul, né, Moisés era um profeta, né, aquele que olhava as coisas de Deus, olhava para o sagrado e fazia crítica àquele povo que caminhava ali em direção à terra prometida. Vamos lá. O objetivo nosso aqui, então, nessa análise aqui da questão da justiça e da ação do movimento profético sobre o momento atual que estamos passando aí na questão das eleições, e é uma questão mundial, na verdade, né? Temos aí Estados Unidos, a Pamela, enfim. Aqui provocar uma reflexão sobre os textos sagrados, proféticos, sua sabedoria e o instante político atual em que nós vivemos, né? Passar um olhar aí, né, sobre como os profetas olhavam a realidade a partir dos ensinamentos, a partir de Deus, né? Como eles olhavam essa realidade, como eles se colocavam diante dessa realidade, e é sempre um posicionamento arriscado, né? Porque o mundo aqui não está muito querendo aceitar essa vontade de Deus. A gente sabe que a vontade de Deus é para o nosso bem. A vontade de Deus é para que vivamos melhor. Mas a gente gostaria que a coisa fosse mais e melhor, mas do jeitinho nosso, né? Do jeito que a gente acha que deveria ser e nem sempre é assim. Então vamos lá adiante aqui. Então, em primeiro lugar, que nós vamos ver aqui nos próximos slides, essa questão do que é o profetismo bíblico. Então, quando falamos em profetas, é uma coisa. Quando falamos em profetismo, é um movimento que surgiu a partir do momento em que
aconteceu ali a monarquia. Deus, o povo dizia assim, queremos um rei. Deus diz, olha, o rei, ele, toda a sua corte, toda a sua família, vão viver às custas de vocês. Né? As filhas de vocês vão servir as princesas, filhas do rei. Né? Todo aquele ouro do rei, né, a coroa, o tesouro que ele tem, etc., etc., vai ser do lombo de vocês que vai sair, do couro que vai sair, tudo isso aí. Né? Mas eles ainda assim achavam aquela maravilha do rei, de ter a figura do rei, outros reinados por ali tinham reis, e eles falaram, queremos um rei. E aí, Deus fala para Samuel, muito bem, o povo de cabeça dura, eles querem um rei, vamos ver se a gente acha um rei que seja bom para esse povo, que seja um líder, né, que faça com que eles caminhem aí próximos a mim, próximos a Deus, de tal forma que esse povo possa ser feliz. Né? Uma outra coisa que é a influência das emoções na escolha de candidatos. Né? Veja, quando eles queriam lá ter um rei, eles foram assim movidos por quê? Pelo deslumbre, né, da vida real. Um rei nosso que vai nos representar, vai cuidar de nós, vai cuidar das nossas coisas, etc, etc, etc. Né? Mas o que a gente percebe é que as emoções nem sempre são boas conselheiras. Né? As emoções, às vezes, podem causar muitos problemas para a gente. Se você, ao invés de reagir de uma maneira pacífica, pensando na situação, avaliando, você agir simplesmente pelo ímpeto da emoção, vai sair coisa boa? Claro que não. Muita gente fala assim, olha, na dúvida, vá pelo coração. Mas a gente vê que nem sempre o coração está certo. Né? Nem sempre o coração está certo. Muitas vezes você vai pelo coração e dá com os burros na água. Você muitas vezes se lasca indo pelo coração. Né? É melhor irmos nem pelo coração, nem tanto pela razão, porque não compreendemos o todo, né? Não conseguimos, com a nossa inteligência, capacidade de dedução, intelecto, avaliar a situação de uma maneira ampla, mas é melhor irmos por quê? Pelas orientações de Deus. Aí a chance de a gente errar é nenhuma. A única chance de a gente errar é a gente não entender direito a ação de Deus na vida humana. Né? E a partir da fé. A relevância do profetismo nos dias atuais. Né? Aqui na questão do que é o profetismo, né? O profeta, ele vai apontar algumas coisas que não estão indo muito bem. Ele vai dizer, olha, está parecendo que está muito bom, mas pode estar bom assim para esse instante. O profeta tem a voz, tem a visão de Deus, inspirado por Deus. E aí ele tem uma visão de futuro. Então nem sempre o que é bom de maneira imediata é bom a longo prazo. É bom depois de um determinado tempo. Né? E é isso que a gente tem que olhar. Tem que olhar, fritar o peixe e olhar o gato. Né? Ficar de olho aqui na realidade e olhar lá na frente e ver se não vão levar o nosso peixe aí. Tá certo? Então, nos dias atuais, nós podemos nos mirar nesse profetismo, porque o profetismo ele vai procurar, em primeiro lugar, buscar a verdade. E o que a gente vê nos dias atuais, eu não estou falando aqui da realidade brasileira apenas, mas das realidades por aí. A mentira muitas vezes predomina. Né? A mentira predomina. E de todas as partes. Não estou falando que uma parte só, outra não, do lado sim, do outro lado não. Não. Mentira. Porque parece que entra num desespero, num desejo de poder, e um mente, aí o outro, tá bom, então já que para mentir, então vou mentir.
porque senão posso perder a eleição. Então vai aquela mentirada toda. E o profeta, ele vai contra isso. Ele mantém o foco, na verdade, naquilo que deve ser o bem para o povo a longo prazo, né? As intenções, o caráter, né? O caráter, como Davi, por exemplo, ele foi infiel a Deus, né? Com relação, ficou com a mulher de Urias, que era um soldado lá que foi para frente, um mercenário, né? Tudo bem, mas era um mercenário que ganhava a vida indo para a guerra, né? E ele, para ficar com a mulher de Urias, ele mandou o Urias para frente de batalha para um lugar perigoso, falou para o comandante, ó, põe ele lá na frente, mano. Aí ele foi lá na frente e morreu. E ele ficou com, né? E aí o profeta Natan vai colocar o dedo na cara lá do nosso grande Davi e dizer, olha, você foi injusto, você foi, né, mau caráter, né? Então veja, o profeta, ele aponta o mau caratismo também. A mentira, a infâmia, aquela coisa de fazer uma armadilha, né? com fins obscuros. Né? Vamos lá. A política, então, nesse contexto aqui, a política como palco de confronto entre valores bíblicos e práticas contemporâneas. Né? No mundo atual, o que se valoriza é o imediatismo, se valoriza aquilo que é da necessidade nossa. Né? Na maioria dos países, o ser humano ele tem na base de tudo, a necessidade de se alimentar. Essa é a parte básica. Não adianta nada você poder ter faculdade e morrer de fome. Né? Então, a necessidade básica do ser humano. O segundo nível ali na pirâmide é exatamente quando o ser humano precisa, ele tendo alimentação ali controlada, administrada, garantida, ele não pode morrer de barriga cheia, né? Então ele tem que ter o quê? Segurança, tá certo? E também nesse contexto ele precisa ter emprego. Então, os políticos, sabendo de tudo isso, oferecem barriga cheia, segurança, emprego e etc. Né? Naquela época também, né, os reis, etc., enganavam o povo dizendo, olha, vocês têm fartura, vocês têm comida, tem isso, tem aquilo. Mas, como muitas vezes eram reis bélicos, o risco de alguém invadir o país era enorme, como aconteceu. Nabucodonosor invadiu da Babilônia, invadiu Israel, tá certo? Porque eles tinham se enfraquecido, né? Eles comiam muito bem, estavam passando por uma situação muito boa, e o profeta, o que ele fala? Olha que nós não estamos no caminho correto, olha que a gente está se dividindo, né? Divisões internas que ocorriam ali. Então, que paralelo a gente pode fazer aqui também hoje, né, nas práticas contemporâneas? É que a gente vê divisões no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Então, estamos falando de um contexto mundial, né? Está vendo aqui o globo terrestre? Contexto mundial. É a Sagrada Escritura, né, em contraposição a esse contexto mundial político, onde as políticas, os interesses estão ali em primeiro lugar, onde se diz em termos de, quando se fala em ciência política, que os países não têm países amigos, eles têm interesses, né, interesses, e aí a gente começa a perceber que não é apenas entre, lá na questão geopolítica, né, entre países, mas também no nosso meio, o que a gente vê são muitos interesses em jogo, conflituosos, interesses que
colocam, de repente, as pessoas no segundo plano. Né? Então, esse confronto é o que nós estamos enxergando hoje. A gente poderia dizer que nós estamos evoluindo, né? Na sociologia, a gente diz que para que haja evolução, é necessário que haja mudança. Se você ficar do mesmo jeito, o tempo todo, vai evoluir? Não, vai ficar estável, né? Um quadro estável. Né? Isso acontece até com as doenças, né? Quando a pessoa é hospitalizada, né? A definição ali, né? Quadro estável, ou está evoluindo, tal. Ou há doenças evoluindo, né? Então, estamos evoluindo ou apenas mudando? Será que houve evolução? Claro que houve evolução. E tem havido evolução, né? Quando olhamos lá para trás, há 30 anos atrás, por exemplo, as pessoas, elas não gostavam muito de política. Ah, não, política é chata, nossa, ficar escutando aqueles números, etc, etc. Hoje a gente percebe que, de repente, se tiver um horário político lá que tem um debate ou o jogo da seleção brasileira, muita gente ficaria vendo o debate, tá certo? É claro, a política é importante, porque ela define, muitas vezes, o nosso futuro, o nosso emprego, a casa, as condições econômicas, né, e de saúde de cada um de nós. Né? Então ela atinge diretamente, e o que a gente percebe é que, tanto no Brasil quanto no mundo, existe uma participação cada vez maior das pessoas na política. Eu vejo senhorinhas lá falando, esse, aquele, não sei o que, tal. Às vezes ainda há uma coisa meio incipiente, vão por algumas coisas assim superficiais, mas é um mergulho, um avanço no sentido de compreendermos mais e melhor a política. Né? Então, estamos evoluindo? Estamos evoluindo. Isso não significa que estejamos no melhor dos mundos, não, mas estamos evoluindo. Né? São vários sinais aí que nos mostram essa evolução e inclusive na questão dos direitos, das injustiças sociais, estamos evoluindo. Está longe de ser ótimo? Está longe de ser ótimo. Mas há 40 anos atrás, alguém que tinha lá 60, 70 anos, vivia às custas da família. Né? Hoje, por políticas, né, de previdência social, né, nós temos pessoas que, até vovós aí, que pagam a escola do neto, tá certo? Então, por que isso? Porque nós temos uma maior justiça social. Está longe do desejável? Está muito longe. Podemos avançar muito mais? Podemos avançar muito mais, sem dúvida alguma. Né? Vamos continuar aqui então. O profeta é aquele que clama em meio à multidão indiferente. E aqui eu devo chamar a atenção para todos nós cristãos que somos profetas, né? Somos chamados a sermos profetas. Então você vai clamar, e o que a multidão vai fazer? Vai estar indiferente ao seu clamor. Olha, estão mentindo, não é verdade, etc, etc. Nós vamos falar, tá, um rouba, outro rouba, se aquele lá vai fazer, tá bom, então eu vou. Né? Então o profeta, ele fala sempre para uma multidão que de uma certa maneira é descrente, né? Perdeu um pouco a esperança. Então ele vai lá e vota até no cacareco, né? Como aconteceu há muitos anos atrás aqui em São Paulo, né? Que votaram aí no bicho lá lá do zoológico. Então, mas o profeta, o que ele faz em primeiro lugar? Ele busca a verdade. Com quem que está a verdade? A verdade está com Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é Jesus. Então, a verdade de Jesus, qual que é? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Né?
qual que é a verdade em Jesus Cristo? É a compaixão do outro que sofre, e aqui eu não estou falando apenas na compaixão no sentido do pobre, o pobre também, e de uma maneira especial, mas de todo aquele que sofre de alguma forma. Né? Tem gente rica que está sofrendo, né? Vive numa depressão, então essa compaixão, sermos movidos um para com os outros, nessa compaixão que supera apenas a questão de pobres e ricos, essa coisa toda, né? A salvação é para todos, é ampla, né? Ele clama no deserto. O profeta fala, uma paz quente, por um ouvido sai pelo outro, né? Os nossos pais falavam e a gente escutava? Mais ou menos. O jovem de hoje, os pais falam, eles ouvem? Mais ou menos. Às vezes é mais não do que sim, é mais do que menos, né? Eles não ouvem, né? Não ouvem. Na verdade, isso sempre aconteceu, sempre aconteceu. A gente fala, nosso mundo atual, se a gente olhar a história, vai ver que isso sempre ocorreu. É a inexperiência do mais jovem, é a situação do mais jovem ali, né? Então, os pais clamam no deserto. E porque muitas vezes os filhos não ouvem, eles têm que falar, bom, chega, deixa. Se bater a cara no muro, que batam a cara no muro. É assim que o pai e a mãe, essa atitude? Às vezes pode ser até que eles falem isso, mas volta atrás rapidinho, quando vê que o filho ou a filha vão se arrebentar ali, eles voltam atrás e vão lá tentar socorrer, falar e virar, etc. Até que um dia os filhos olham e falam, nossa, meu pai, minha mãe, nossa, que sabedoria, né? Não é que é verdade? Agora, tudo que os pais disseram é verdade? Não. Aí é que está o problema. Por quê? Porque ninguém é dono da verdade, né? É claro que a experiência dos pais pode fazer com que muitas vezes os filhos se livrem, né, de vários sofrimentos, de várias dores, mas nem os pais, nem os filhos dominam a verdade. Porque se a gente fosse fazer tudo igualzinho aos nossos pais e não houvesse mudança nenhuma, como eu falei lá na parte anterior lá, não haveria evolução, né? Então, o jovem é chamado a fazer esse processo de evolução. Eles acatarem os pais num certo nível, e devem acatar, porque tem mais experiência, né? Porém, eles têm que ir além dos nossos pais. Tem que ir além dos pais, para que possa esse mundo ser melhor. Porque senão a gente está tacando pedra uns nos outros, como estava nas cavernas lá, né? Se fosse fazer tudo que meus pais. O profeta, ele alerta para os caminhos que levam ao sofrimento e à dor. Olha, esse caminho que você está indo por aí, né, vai dar mal, vai dar ruim, a coisa não vai ser boa. Olha, não estão cuidando bem da situação, não estão cuidando bem de sei lá o que, da justiça. Então, quando você vai deixando a justiça de lado, grupos vão se formando, pessoas do mal vão se formando e vão aí tomando o poder, vão aí, de uma certa maneira, né, causando terror a famílias. Então o profeta, ele fala, olha, isso aí não está bom não, né? Isso aí não está bom não, né? O problema é quando o político fala, não, eu vou cuidar disso aí também. Aí você fala assim, bom, vai cuidar disso aí também? Com que dinheiro? O orçamento é tanto, né? Esse orçamento, como é que você vai destinar tal dinheiro para lá? Aí ele sempre fala, não, dinheiro tem, né? Aí tem o negócio lá da corrupção, que nós vamos ver daqui a pouco, aí que muitos se baseiam nisso, falam assim, não, é só a gente eliminar a corrupção, vai sobrar dinheiro para fazer tudo isso. E quando é que vai se eliminar a corrupção? É claro que nunca. Por quê? Porque a corrupção está no mundo todo, está no Japão. É claro que existem países
como o Brasil, onde a corrupção ela é largada, é solta, né? Então precisamos olhar também, e aqueles que falam que vão lutar contra a corrupção, precisamos ver com que armas vão lutar e como é que vai ser feito isso, né? Então a coisa não é tão simples assim. O profeta clama para que haja consciência. Vamos tomar consciência, isto é, ter consciência sobre uma realidade. Então o profeta chama o povo a tomar consciência. Olhem bem, vejam os sinais. E é Deus que vai falando pela boca do profeta. E muitas vezes, quando o profeta é rejeitado, não segue as orientações, ele vai lá reclamar para Deus. Nossa Deus, esse povo é um povo de cabeça dura. Eu falo, não adianta. Eles estão me rejeitando, acho que sou eu o problema. Aí Deus fala para o profeta assim, não é você não. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, que sou Deus que os libertou. É o Deus que os libertou. É a mim que eles estão rejeitando. Né? Também ele clama para que haja arrependimento. Mas para isso você tem que ter consciência de que tem alguma coisa errada. Vamos mudar a maneira de pensar. Vamos mudar essa ideia de pensar apenas em mim e não pensar na coletividade. Pensar apenas em alguma coisa que eu fui beneficiado ou que estou sendo beneficiado e em detrimento da comunidade. Porque lá na frente, aí o teu irmão, teu amigo vai pagar o preço. Né? O sujeito vai lá, compra para você lá um celular, sei lá, né? Mas esse celular vai custar caro para o teu filho, ou para o teu neto, ou para o teu irmão, ou para tua mãe, sei lá quem. Né? Porque se ele está comprando, ele é a maneira dele agir. Né? Comprar voto, que aliás é crime eleitoral e deve ser denunciado no caso do Brasil. Né? Então ele clama para que haja consciência, arrependimento e para que possa haver a salvação. Então, vamos ver isso aí um pouquinho melhor. Vamos lá. Profetismo bíblico versus política atual. Um abismo? Existe um abismo entre os dois? Né? Aquilo que os profetas gritavam aí, o que a gente está fazendo hoje. Será que aprendemos ao longo desses anos todos? Né? Então o profeta grita denunciando a idolatria. O que é idolatria? É importantíssimo isso, gente. O profeta grita denunciando a idolatria. Idolatria é colocar alguém no lugar de Deus. Alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. É idolatria. E adorar isso. Né? E adorar. Se você coloca uma pessoa humana que é imperfeita, que comete erros, no lugar de Deus e diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será que não tem nada errado nisso aí não? Né? Quem é Deus? Chamai Israel, um só é vosso Deus, um só é o Senhor. Então, Deus é um só, tá certo? Nenhum ser humano é Deus, nenhum ser humano é Deus. Né? De tal maneira que você possa confiar nele de maneira plena, 100%, em nenhum ser humano. Por quê? Porque todos são imperfeitos. Só em Deus. Deus é perfeito. Né? Então, é idolatria colocar alguém no lugar de Deus e deixar Deus para onde? Para escanteio. Isso é idolatria. Tem gente que coloca a barriguinha no lugar de Deus. Né? Idolatra a sua barriguinha.
né? E também é uma falha, é um erro, né? Colocar a sua barriga no lugar de Deus significa colocar os desejos, as necessidades humanas, as necessidades da carne em primeiro lugar do que o nosso amor a Deus nessa dimensão espiritual, né? O profeta grita denunciando a divinização daqueles que detêm o poder. O profeta fala, esse aí, você não pode prestar culto a esse aí. Na época de Jesus, era obrigatório prestar culto a quem? A César. Por quê? Qual é a grande sacada daquele que detém o poder, daquele que é ele fazer com que você pense que ele está ali assim com Deus. De tal maneira que posso fazer essa substituição. Então se prestava culto a César, se erguia uma estátua a César, né, em todas as províncias que eram dominadas, se erguia ali uma estátua a César, onde havia culto a César. Você fala, mas isso é só naquele tempo? Será? Será? Né? Então vejam, é preciso separar, né? Separar o divino do humano. Divino é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Maria que está lá junto à divindade, né? Ali sim é o divino. Aqui é tudo mortal, tudo imperfeito, tudo limitado. Não dá para, vou falar daqui a pouco de Jeremias ali, não dá para confiar, botar a mão no fogo, vai queimar a mão, vai queimar a mão, tá certo? Vai queimar a mão. Os perigos da injustiça, da falta de compaixão ao próximo e aos frágeis associado à falta de paz. Então veja que o profeta, ele grita, denuncia, né, os perigos de um ambiente onde esteja prevalecendo a injustiça. Vai ter sossego um lugar assim? Claro que não. Claro que não. Então, para que haja a paz, antes de mais nada, deve haver o quê? Justiça. Justiça. Senão não tem paz. Simples assim. Como é que vai ter paz se tiver discrepâncias enormes de gente ganhando, sei lá, milhões, né? Pessoas aí que são do funcionalismo pagas com o nosso dinheiro, ganhando milhões, fazendo festas aí, reais, né? Ou com os nossos reais, né? E enquanto isso o outro ali numa situação precária, paupérrima, vai ter justiça ali? Não vai ter. Vai ter. Pode ter certeza, uma hora pode estar na caminha bem quentinha lá, achando que está sob toda a proteção, vai vir alguém lá e colocar um 38 na tua cabeça, falar, me passa para cá, o cofre, sei lá o quê, né? E pode barbarizar ali, porque gente transtornada, não estou justificando aqui bandidagem. Não, tem gente que é mau caráter, em situação de justiça e é mau caráter, tá certo? E comete coisas horríveis, tem que ser punido, tem que ser afastado do convívio conosco, né? Eu sempre me lembro de João Paulo II, tomou lá 5, 6 tiros, foi lá, perdoou o sujeito, o turco lá, e aí ele disse, o turco falou, eu gostaria que o senhor, então, já que o senhor me perdoa, retirasse aí o meu, pedisse para que eu fosse solto. Aí João Paulo II, que é santo, né, São João Paulo II hoje, né, ele disse, não, o que você cometeu, você tem que pagar a justiça, você tem que
permanecer aí, por isso que chama penitenciária, penitência, para você pensar um pouco no mal que fez. Né? João Paulo II morreu antes, porque ele era atleta, nadava, etc. E morreu antes, foi precipitada a sua morte, né? De uma maneira, no final, um grande sofrimento, mas também por causa dos danos dos tiros que sofreu, que ele não teve saúde boa o resto da vida. Então, tinha que ficar lá na cadeia? Tinha que ficar na cadeia. Certo? Tinha que ficar na cadeia. Né? Muito bem. Então, essa compaixão ao próximo, qualquer próximo, tá certo? E de uma maneira também aos frágeis. Estamos evoluindo, como eu já falei? Claro que sim. Né? Os idosos, né? Tem lugar lá de preferencial, tem alguns remédios de uso contínuo, são baratos ou de graça, né? Então temos vários avanços aí que nós devemos reconhecer, né? Mas não podemos nos descuidar e devemos avançar ainda mais. Muito bem. Aqui tem uma frase, um versículo aqui, bastante difícil da gente entender logo de cara. Depois vocês vejam lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Temos algumas traduções, né, que o texto aqui está um pouco diferenciado. Depende da Bíblia que você estiver utilizando ali, mas o conteúdo é esse aqui. Maldito o homem que deposita toda a sua esperança e confiança em outro homem. Espera aí. Maldito o homem que põe toda a sua confiança e toda a sua esperança no outro homem? Ele é maldito? Isto é, ele estará condenado? O maldito era condenado. Né? Só que ele fala, e não em Deus. Isto é, toda a nossa confiança e toda a nossa esperança deve ser depositada em quem? Em Deus. Mas e num outro homem? O que você tem que fazer? Tem que confiar ou não? Tem que confiar, mas controlar. Né? Por isso que nós temos aí meios aí de você ter uma maior transparência em tudo que fazem os políticos aí. Que a gente possa olhar, que a gente possa acessar, ver quanto está gastando aqui, quanto está gastando acolá, a viagem para cá, a viagem para lá, quanto é que gasta, quanto é que custa um deputado, quanto é que custa não sei o quê, um senador, quanto é que custa um vereador, precisa de tanto vereador para uma cidade pequena. Você tem que contestar tudo isso. Você tem que contestar. Por quê? Porque não dá para confiar. Está vendo? Profeta Jeremias. Vou repetir. Maldito o homem que deposita toda a sua esperança e confiança em um outro homem e não em Deus. Estará ele se condenando. Estará esse homem se condenando quando ele não deposita a confiança em Deus, mas deposita no outro homem. Tem gente que considera o político acima de todo o bem, do bem e do mal. Tem político acima do bem e do mal? Não. Não, porque tem todos tentações. Mas veja bem, se nós não dialogarmos com os diversos segmentos da sociedade, nós não conseguiremos governar. Então nós temos que dialogar, e trocar cargos e benefícios e essas coisas. E eu estou falando do Japão, do Alasca, do Brasil, de todo lugar. Né? Então essa tentação sempre existe e as desculpas são as mais variadas possíveis. Né? O único Salvador é Jesus Cristo e não um político. Não tem nenhum político que seja nosso Salvador. Só Jesus Cristo. E penduraram ele numa cruz. Né? Por mais
inteligência e sabedoria que esse político tenha. Ele tem que ser competente? Claro que tem que ser competente. Ele vai administrar dinheiro público, ele vai administrar um orçamento, no caso de um cargo executivo. E o legislativo, ele vai vigiar, ele vai lá ver como é que está sendo gasto, como é que está sendo aplicado aquele orçamento. Tá certo? Então, ele tem que ter inteligência e sabedoria? Tem que ter inteligência e sabedoria sim, porque precisa ter conhecimento. Existem estudos, né? Cursos sobre administração pública, como gerir a administração pública. E a gente tem que ver quem é competente para isso ou não, ou com quem está cercado ali para realizar essas atividades aí. Né? Muito bem, vamos lá. Situação atual na questão desse confronto entre o profetismo bíblico e a política atual no mundo. Aí, né? Nesse certo, talvez um abismo que haja ainda aqui. Né? Situação atual. Desigualdade social crescente. Tudo quanto é lugar aí. Né? Nós temos uma desigualdade, pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco. Isso aí está aí. Né? Aí se fala assim, bom, mas então nós vamos taxar quem ganha muito e pegar esse dinheiro e distribuir para quem ganha pouco. Só que não é assim. Né? Hoje, com o celularzinho na mão, você pode tirar o dinheiro daqui do Banco do Brasil, de investimento, e colocar em Nova York. Em 5 minutos. Tira daqui para lá. Vai estar investindo em empresas lá de Nova York. Tá certo? E o dinheiro saindo daqui, deixando de gerar emprego. Então, é uma complicação isso aí, que é preciso que se veja como fazer isso. Gerar empregos, o que é? Dar mais oportunidades de trabalho, capacitação. No Brasil tem um monte de emprego aí que ninguém consegue preencher. Por quê? Falta capacitação. Está faltando o quê? Educação. Investimento em educação. Então tem que olhar lá, quem é que investe em educação? Qual é o deputado que vai lutar por melhores condições para a educação? Baratear de alguma maneira a educação, né? Educação técnica, né? Cursos técnicos que também criam capacitação. Né? Então isso aqui é complexo, mas essa faz parte da realidade. Corrupção e abuso de poder. É gente que se vê lá no poder e fala, eu posso fazer e desfazer o que quiser, que ninguém vai fazer nada. Né? Eu falo, uso o dinheiro público da maneira como se fosse meu dinheiro aí. Né? A corrupção. Aqui vai muito dinheiro embora. Vai muito dinheiro embora. Né? Isso numa cidade pequena, do interior de sei lá onde, né? Uma cidade grande, uma capital grande. Né? Grande parte desse dinheiro vai embora. O profeta, o que ele faz? Ele aponta, corrupção, está se corrompendo. O que é corromper? Se degradar, coisa está indo pelo ralo. Né? O dinheiro que deveria ir para a educação, ou deveria ir para a saúde, indo pelo ralo. Né? Descaso com o meio ambiente. Né? Essa é a situação atual. Nós temos um meio ambiente degradado. Né? Existem aí, se faz aí exploração de minas, etc., e degrada o meio ambiente. Né? As pessoas jogam sofá no rio, e aí enche o rio lá, transborda e invade a casa das pessoas. Né? Então esse descaso com o meio ambiente, né? Rios poluídos, né? Mau cheiro, né? Jogam esgoto no rio, coisas do tipo, que isso também tem a ver com o nosso grau com o profetismo, né? Porque o profeta também, ele busca esse equilíbrio entre a natureza, o ser humano, né? De tal maneira que você tem que conviver com a natureza. A natureza está aí, uma coisa linda que Deus fez para nós. Né?
individualismo e falta de solidariedade. Quer dizer, esses dois aqui que eu coloquei, eles estão intrinsecamente juntos. Quando a pessoa fica só olhando para ela, né, o que acontece? Ela é indiferente à solidariedade, ao sofrimento do outro. Então, essa pessoa que muitas vezes passa horas e horas no celular, até o celular aponta lá, ó, você passou tantas horas aqui ligado aqui no celular, vendo coisa aqui, né? Então, não dá para olhar para o outro, às vezes o outro está dentro da tua casa, né? Então, temos uma tendência cada vez maior ao individualismo. Não, sabe, ficar com os outros dá um trabalho. Nossa, o cachorrinho é tão legal, né? Balanço o rabo quando eu chego, né? Um estúdio é o lugar ideal. Eu não preciso mais do que 30 metros quadrados para comer, beber, dormir, assistir televisão, ver um vídeo, ver minha internet, etc, etc. Assim, o individualismo, essa faz parte da situação atual, e aí eu fico olhando só para mim, sem olhar para o conjunto da sociedade, e aí eu escolho de acordo com aquilo que me beneficia. O resto, só que o boleto vem depois, porque alguém vai ter que pagar isso quando a coisa entra em desequilíbrio, né? E o profeta, o que ele tem que fazer? Denunciar essa situação. Dizer, esse individualismo aqui, ó, vai levar a sofrimento da sociedade inteira. Se quiser só se preocupar com o seu umbiguinho, que é tão lindo e maravilhoso. Incoerência e falsidade entre o que dizem e suas práticas, né? Às vezes se vestem de cordeiros, né? E tem um lobo ali por dentro, né? Ou são extremamente falsos, né? A falsidade, a hipocrisia que reina nesses casos, né? Você olha assim, já tem um olhar de hipocrisia, de pouco caso, de engano, aquele que engana, ele tenta enganar um, engana o outro, né? É bom a gente ver os debates, né, para ver como é que se comportam assim as pessoas, né? Então, essa diferença, o profeta está olhando para o que dizem, aquilo que a pessoa fala, verbaliza, e o que ela pratica, o que tem, quais são os seus atos na vida prática, né? Os desafios da igreja na política, né? Olhando a partir do profetismo, é claro. Então, em primeiro lugar, a importância do engajamento dos cristãos na política, né? Olha, o cristão deve participar da política, e graças a Deus que estamos vendo tanta gente aí participando da política, olhando, entendendo melhor a política. Há 20 anos atrás, ninguém sabia o que fazia o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Achavam, é o governo, tudo um pacote só. Ah, deputado, é governo. Não, não é não. Cada um tem sua função, são 3 poderes, tem que entrar em equilíbrio. Só que em equilíbrio, mas não significa que eles têm que... um está muito juntinho do outro, aprovando tudo que o outro faz. Senão, aquele lá toma conta. Então tem que haver um puxa aqui, puxa ali, às vezes um mal-estar, é um equilíbrio, uma harmonia meio relativa, né? Não é uma coisa assim. Então, o cristão tem que compreender melhor quais são esses processos que existem e, se ele se sentir capaz, participar do processo. Vai ser vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, sei lá o quê. Vai lá. Precisamos de gente que seja verdadeiros cristãos, é claro, né? Não, sou cristão, vai lá só para se pegar o voto dos cristãos, né? Mas um verdadeiro cristão que assumam cargos eletivos aí, né? Os perigos da instrumentalização da fé para fins políticos é você pegar a fé das pessoas, né? E só porque fala bem, etc, etc, fala, não, esse aqui, olha, é da igreja, então vamos votar nele, porque da igreja aqui só tem gente boa. Claro que quem tem fé, pessoa, mas pode ser pessoa que se engana, né? Por exemplo, você pode pegar uma pessoa extremamente caridosa, generosa, boa,
que sabe, assim, uma pessoa que doa tudo, muita coisa, né, para as pessoas, etc. E tal. Aí você fala assim, vou votar nessa pessoa para governadora. Será que vai ser boa governadora? Conhece a administração pública? Sabe administrar um orçamento? Não. Não. Você tem que ter, além disso, tem que ter qualificações para a governança. Senão, sinto muito, pode ser muito boa, etc., para outras situações. Para aquela especificamente, claro que não. Né? Continuando aqui os desafios da igreja na política, né? O desafio de ser uma igreja profética num mundo plural. Num mundo plural. Então, é respeitar a crença do outro. Respeitar a maneira como o outro manifesta a sua fé. Né? Olhar para o outro respeitando esse mundo plural. Porque se ele não conseguir conversar, dialogar com pessoas, até pessoas que não tenham fé, né? Não é porque não tem fé que você vai falar, vai para o inferno. Sei lá, você não pode julgar. Pode ser que ela faça alguns, tenha uns atos lá de caridade, de amor ao próximo, etc. Vai na nossa frente lá, para a eternidade, para a glória de Deus ali, né? A repulsa das pessoas, então veja, os desafios da igreja, né? A repulsa das pessoas de bem com relação ao ambiente político. Então a pessoa que é do bem, então fala, não, eu não vou me meter nessa sujeira que é o mundo político. Não, tem que tampar o nariz, tá certo? Tem que tampar o nariz e enfiar a mão, tá certo? Na hora de fazer comida lá, às vezes vai lá, tem que, tá lá o frango lá, tem que enfiar a mão lá para tirar o fígado, sei lá o que, né, as coisas lá dos órgãos internos lá do frango, da galinha, de tal maneira que tem que meter a mão. Ah, eu tenho nojo. Fazer o quê? Tem que ir. A pessoa tem que ir, tem que se entregar ali para que possa participar da política. Né? Então, essa repulsa aqui tem que, né, respirar fundo e falar, não, vamos lá, vamos ver o que eu posso ajudar aqui para dar uma limpada, para jogar uma cândida aqui. Né? Participar da transformação da sociedade é uma obrigação missionária cristã. Então, nós todos estamos comprometidos com a transformação da sociedade, da comunidade. Ah, mas só daqueles que são cristãos? Não, com todo mundo, para que todos tenham vida. Jesus fala, eu vim, João 10,10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Está excluindo quem daí? Os evangélicos? Não. Os ateus? Não. Os indígenas? Não. Os, sei lá, budistas? Não. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância, vida plena. Né? Então o cristão tem essa ação missionária, essa obrigação de transformar a sociedade para um mundo melhor. Né? Vamos lá, que eu acho que, eu não sei se é, ainda mais um pouquinho de paciência comigo. Dá um trabalho danado para eu pesquisar tudo, fazer isso, mas gasto um tempinho. Então, compreensão, caminhos para um futuro mais justo, caminho de justiça, né? Compreensão da necessidade de justiça social e oportunidades para um mundo melhor para todos, Então, eu falei no começo lá, então, compreender que a justiça social é uma necessidade para que a gente tenha paz. Você dormir bem, antes a gente tem que ter justiça social. Tem que promover a justiça social, buscar a justiça social. Certo? E aqui eu não estou falando de nenhum lado, entendeu? A necessidade de uma conversão pessoal e social. Então, a gente tem que transformar a realidade e a nossa realidade. Para nós já está bom, nossa, eu sou um diácono tão legal, tão bacana. Não,
eu preciso, eu estou em construção, eu preciso me renovar, eu preciso ir me transformando. E é nesse processo onde todos nós vamos nos transformando e a gente vai ajudando um ao outro. Finalmente, o último slide, hein? Ainda nesse caminhos para um futuro mais justo, né? Que nós começamos no slide anterior. A importância da educação para a cidadania e a dignidade humana. A educação é a parte fundamental. Não podemos acreditar nessas pessoas que falam assim, olha, não adianta estudar, viu? Você vai estudar e vai ser um advogado, mas tem milhares de advogados. Agora, pergunto para você, se você for um advogado dedicado, estudioso, num contexto de leis tão complexas e tão embolado que é o nosso meio jurídico aí, você não vai se dar bem? Não pode ser um bom advogado? Pode, né? Tem um monte de professores. Se você for um bom professor, dedicado, mergulhar, procurar compreender, se renovar, se atualizar cada vez mais, você vai se... Então, a educação faz parte de uma maneira muito forte da solução, até a educação com relação à política. Precisamos nos educar. O que é educar? É o processo de compreensão e crescimento, né? O papel da comunidade na construção e defesa do bem de todos. Então, quando a gente pensa em políticas, né, em político, temos que ver aquele que tem capacidade, condições, caráter, para que ele realize obras, ações, dedique orçamento, dinheiro para a defesa e o bem de todos. Não adianta dizer, olha, ele é do meu grupinho lá, vai ajudar todos nós que somos, sei lá o que, professores. Não, tem que ser para o bem de todos. Então, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos votar sempre, escolher bons políticos, ou os melhores que tivermos por aí, né? E aqueles que são verdadeiros cristãos e se acham capazes e queiram estudar, que entrem aí no mundo da política, para a gente continuar transformando essa realidade aí, que certamente não é perfeita, mas dá para melhorar bastante. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Se gostaram, para que mais pessoas vejam esse vídeo, dê um like lá no finalzinho, já estou no final, não estou pedindo like lá no começo, estou pedindo aqui, se você gostou, dê o like. Então vamos agradecer a Deus pela sua presença, que Ele nos ilumine, ilumine o povo brasileiro, ilumine o mundo, para que escolha bons políticos, que lutem pela justiça e pela paz no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos.